Olá para todos e todas. Sigo aqui na construção do curso, Ensaios sobre as origens conservadoras fluminense, falando aí sobre as origens do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do povo do Rio de Janeiro. Conforme eu havia dito no vídeo anterior, esse curso vai acontecer em janeiro de 2021, tá? E a gente vai, eu estou organizando esse curso em 2 encontros, Cada encontro vão ser de 2 horas de duração, cada um, totalizando em 4 horas. As aulas vão ser transmitidas na plataforma do YouTube, onde ficarão gravadas. E eu vou organizar também um grupo fechado no Facebook para postagem dos materiais de apoio, realização de debates e reflexões com os participantes do curso. Conforme eu falei, a gente vai ter uma inscrição que eu vou estar abrindo agora. Eu vou deixar aqui o link para vocês poderem se inscrever, tá? A princípio, a gente vai limitar aí ao número de 50 vagas, que é exatamente para poder fazer um debate bastante interessante. É um curso gratuito, não viso aqui um ganho material, a princípio, nesse módulo. Então, para a gente poder ter um debate legal, é preciso que tenhamos um número aí de no máximo 50 pessoas para poder fluir melhor a discussão. Os objetivos gerais do curso são traçar um painel da cidade do Rio de Janeiro do século XVI ao século XVIII, buscando entender aí um pouco do processo de constituição do território do povo e do sentido de cidade, lembrando que o Rio de Janeiro ela não é uma cidade importante até pelo menos 1640, a gente vai ver isso no curso, e aí eu trabalho com a lógica da importância de não ser importante, que é exatamente por não ter importância como Salvador, que a elite fluminense ela consegue se constituir de maneira bastante interessante, tendo aí o ethos do conservadorismo como uma espécie de alavanca que faz, já a partir do século aí, 17, o Rio de Janeiro ficando aí entre uma das cidades mais importantes do Império Ultramarino Português. Estabelecer de forma crítica os conceitos de conservadorismo, reacionarismo, progresso, ordem, elite senhorial, modernização conservadora. Aí já vem a pergunta, mas por que progresso? Nem todo progresso é um progresso, não vamos dizer que positivo, mas nem todo progresso quer dizer que seja progressista, seja libertário. Por exemplo, quando a gente pega o processo de industrialização da cidade do Rio de Janeiro, e não é diferente, por exemplo, de Manchester ou de Liverpool, de outros lugares, em que ali no início o que você tem é uma industrialização profundamente conservadora no sentido principalmente do trato do trabalho. Aqui, para o caso brasileiro, a gente vai ter escravizados convivendo com trabalhadores livres dentro das mesmas fábricas. E eu não estou falando só de fábrica privada, não. As fábricas estatais, por exemplo, a fábrica de pólvora, havia um número aí absurdo de escravizados trabalhando nessa fábrica, digamos assim, estatal, Então, a gente vai trabalhar esses conceitos todos, até para a gente entender, porque eu acho que é muito importante o conceitual, a gente entender um pouco desse sentido que eu estou querendo dar para esse curso, que é um curso aberto, não é um curso para historiadores, por isso já vou logo antecipando aqui, eu vou utilizar bastante diversos autores. O seu quadro teórico é um quadro teórico bastante aberto. Vocês vão ver autores marxistas, o próprio Marx, vamos ver weberianos, vamos ver Durkheim, vamos ver Escola de Frankfurt, vamos ver, enfim, a Escola Sociológica de Chicago, vamos ver antropologia, vamos ver história, vamos ver direito, por exemplo, que é fundamental aqui,
nesse processo todo, né, para a gente entender um pouco a cidade do Rio de Janeiro, como se constitui, economia, por exemplo, vamos sacar também da economia, da sociologia, da geografia, enfim, a ideia é traçar um quadro amplo. Então, para a gente traçar um quadro amplo, a gente precisa de um quadro teórico também igualmente amplo, para a gente poder navegar de maneira bastante interessante, já que é um objeto que eu já venho estudando aí há pelo menos uns 15, 18 anos. Na verdade, eu sempre estudei o pensamento conservador, mas de maneira meio que subterrânea. Enfim, para quem leu meu mestrado, minha dissertação de mestrado, vai ver isso lá. Na minha tese de doutorado, que eu defendi agora, vai ver isso lá. Né? Mas como a conjuntura, né, não favorecia a gente dar uma ênfase a questão do pensamento conservador, então isso sempre ficou meio que subterrâneo, sempre ficou em segundo plano. Mediante a conjuntura atual, né, a gente começa a pensar e repensar as coisas, e aí acaba que a gente descobre determinadas questões que a gente trabalhou e que estão aí hoje na ordem do dia. Né? Então, com essa mudança de conjuntura que a gente está vivendo aí dos últimos 3, 4 anos, vamos botar de 2013 para cá, né? Se tornou importante a gente entender um pouquinho o que é o conservadorismo. Então é algo que eu já estudo há algum tempo, eu estou aqui querendo passar, né, uma carga de leitura que eu tenho, reflexões que eu tenho, né, questões que estão passando pela minha cabeça já há muito tempo, né? Então, com o fim do doutorado, eu comecei a pensar coisas, né, me senti mais livre para pensar determinadas questões, determinadas coisas, né, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, que ajudam a explicar um pouco do que está acontecendo hoje no século XXI. Né? Eu não gosto, por exemplo, quando colocam muito rótulos, fascismo, né? Eu acho que existe um conservadorismo, né, mais brasileiro mesmo, assim, que tem as suas origens ali no próprio ethos senhorial brasileiro, na própria construção de Brasil. Então a ideia desse curso é passar um pouco por isso, né? A gente tentar enxergar, por exemplo, qual é o peso que tem a arquitetura no pensamento conservador, ou o urbanismo no pensamento conservador. Como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela se organiza em determinados momentos como uma cidade conservadora, como uma cidade partida, como uma cidade que joga, né, a população mais pobre sempre para regiões periféricas, ou mantém algumas parcelas dessa população pobre próximas em favela para exatamente manter aquela lógica da casa grande e da senzala. Quer dizer, a senzala não está mais dentro de casa, né? A senzala agora é do lado de fora, né? A senzala está nas favelas ou está na periferia. Né? E daí, por exemplo, o problema de trânsito no Rio de Janeiro, que é super recorrente, porque boa parte da população, quase 70%, mora na região suburbana. Né? Um abraço aí meus amigos aí que estudam o subúrbio, assim como eu, né? Rafael, o Márcio Pinon, enfim, várias pessoas, Cid, várias pessoas que estudam. A gente tem um grupo grande de pessoas que refletem sobre o subúrbio e a gente percebe muito isso, quer dizer, como é que a cidade ela se organiza e como, por exemplo, a periferia ela é muito desestruturada. Quer dizer, isso faz parte de um certo planejamento conservador, né, que faz com que o cartão postal, os cartões postais da cidade sejam ótimos, excelentes, lindos, e que a maior parte da cidade, aí um percentual territorial também chegando perto de 70%, seja desestruturado. Quer dizer, isso tem uma origem, isso tem uma provocação, isso não é à toa, não é involuntário. E esse curso vai servir para a gente perceber um pouco isso. Assim como a questão, por exemplo, da justiça, como é que a justiça se organiza, as leis são formuladas, né, de que maneira elas são formuladas. Claro que eu não vou fazer aqui uma tese, não é isso. Mas a ideia é a gente discutir um pouco, né, sobre essa questão do conservadorismo como, né, um ethos mesmo de formação do povo brasileiro. E aí é claro que a gente vai dar ênfase ao que está mais próximo da gente, que é tentar entender um pouco da cidade do Rio de Janeiro e de seu processo de constituição, como o seu povo se constitui. A gente ouve muito discurso, né? O Rio de Janeiro é uma cidade muito cosmopolita, né? Mas onde está esse cosmopolitismo, né? Se a gente analisar a cidade em determinadas regiões, em determinados tempos, a gente vai ver
xenofobismo, a gente vai ver racismo, a gente vai ver muito machismo, a gente vai ver uma série de questões que fazem parte da cultura desse carioca, que faz cultura com C maiúsculo, né? Fazem parte aí desse, melhor dizendo, desse ethos, que eu gosto de chamar de ethos senhorial, né? Então, o curso se apresenta, conforme falei, em 2 aulas, 2 horas de duração cada uma, então é bastante tranquilo, dá para fazer legal, e a gente vai puxar um debate, né, para o grupo fechado do Facebook, onde a gente vai poder conversar melhor, bater um papo, porque normalmente em webinário, normalmente em live, fica difícil a gente abrir muita coisa, né? Claro que mediante as perguntas a gente vai buscando responder as perguntas, mas a ideia é mais a gente tentar passar, né, a ideia geral do que a gente pensa sobre essa questão do conservadorismo, né? E nesse grupo a gente conseguir aí refletir um pouco melhor, trocar ideias. Vou disponibilizar bastante material, tem vídeos, tem aulas, porque para mim não tem essa coisa de que eu sou dominante de tudo, mas tem aulas legais que eu estou já separando, vídeos que eu estou assistindo, que são muito interessantes, vou dar muita indicação bibliográfica, estou preparando um material legal, tem um e-book que eu estou terminando de fazer, que são 2 ensaios que eu escrevi lá atrás, 2007, 2006, que eu estou dando uma repaginada, que são ensaios legais, que discutem coisas bastante interessantes sobre o século XVI, os séculos XVI, XVII e XVIII. Né? Então vou disponibilizar nesse grupo fechado esse e-book que é inédito, então vai ser bastante legal assim. E aí eu peço para encerrar esse vídeo, que já passou do que eu planejava, dos 10 minutos, né? Eu peço a todos aí que chame os amigos, podem convidar os amigos, as amigas, tá? Podem compartilhar tranquilamente. A ideia é a gente disseminar o máximo possível, né? Eu botei um limite de 50 pessoas de inscrição para poder estabelecer um debate mais dinâmico, mas não impede as pessoas também assistirem no YouTube, vai ficar gravado lá, né? Vou colocar na minha página pessoal do YouTube para ficar lá, tá? Então, assim, puder, convide as pessoas, chame o máximo possível, que eu acho que é interessante a gente tentar fomentar um debate sobre uma questão que é uma questão de suma importância, né? Não adianta a gente ficar tentando pensar o que está acontecendo com o Brasil hoje, sem a gente compreender um pouco as raízes disso, quer dizer, como é que se forma, né, esse ethos do povo brasileiro, quer dizer, como é que se forma esse ethos, vamos botar aqui melhor, o ethos do povo fluminense, né? Explicar um pouco por que você tem Crivella e Eduardo Paes no segundo turno, isso não é à toa, e você ter muita gente, mais do que o número de eleitores que votaram no Eduardo Paes, não indo votar, quer dizer, essa descrença na política, por que você tem isso, né? Isso não é um movimento de agora, isso não é novo, essa desesperança, né? Então, esse curso serve muito para isso, para a gente poder discutir um pouco, né? Conversar, dialogar um pouco, para tentar entender, né, a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro. Então, espero todos aí. Estou deixando aqui o link para inscrição, tá? Forte abraço aí e obrigado pela atenção.